aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, que entrevista foi aquela que Bolsonaro deu ontem? Um verdadeiro estadista. E nosso presidente deixou escapar muitas informações interessantíssimas sobre Alexandre de Moraes, sobre o dia 7, o que poderia acontecer depois do dia 7, militares, judicialização, coisas ligadas à economia e muita coisa aí dá pra gente extrair que confirmam as análises que víamos fazer nos últimos dias. Então quero comentar bastante sobre a entrevista de Bolsonaro, mas obviamente não vamos parar por aí. Vamos também falar da CPI da pandemia, várias coisas, e uma delas é falar sobre o relatório do Renan Calheiros. Já dá para quantificar o tamanho do problema, a quantidade de frentes diferentes que o Renan Calheiros vai tentar atacar Bolsonaro. Quero comentar com vocês. Também quero falar sobre 2022, várias movimentações, inclusive a gente comentou no vídeo de ontem, sobre a possibilidade da redução no número de partidos, o que poderia levar à redução na judicialização. Pois bem, na calada da noite, o Congresso aprontou quero comentar com vocês, também quero falar, espero que dê tempo de falar de financiamento de campanha e outras coisas, mas já vamos começar aqui, vejam só, né? O antagonista tendo que encarar a realidade. Tombo de Bolsonaro nas redes sociais. Bolsonaro tomou um tombo, foi mesmo? Bom, Terra Brasil Notícias nos informa, né? Com mais de 40,3 milhões de seguidores, Bolsonaro é o terceiro maior líder mundial, com mais seguidores nas redes sociais, e já é maior do que a soma dos seguidores do Lula, Marina, Ciro, Alckmin e Dilma, todos juntos. E segundo ele aí, né? Bolsonaro tá derretendo. Tomou um tombo. Aí você vê aqui, ó. A CNN também fez uma matéria na mesma linha. Popularidade de Bolsonaro não aumentou em 1000 dias. Não aumentou não, né? A popularidade. Realmente, a popularidade de Bolsonaro ela segue alta há muito tempo. Só que o interessante disso é o seguinte, ó, deixa eu até voltar, ó. Olha quem foi que a CNN convidou. O nome dele tá aqui embaixo, ó. Vou fazer aqui um círculo, ó. Fernando Abruzzo. Botar até uma setinha, ó. Fernando Abruzzo. Um especialista. Cientista político. Sabe quem é esse rapaz? Um dos intelectuais que assinou o Manifesto em Defesa da Democracia e do Governo Dilma. Tá lá no site do PT oficial, o Alisson Black achou e pergunta o seguinte, ó. Esse é o tal Fernando Abruzzo, bem o nível do jornalismo da CNN. Um dilmista, né? Então, não tem muito o que falar. Mas tá aqui, ó. Aqui está o tombo. 355 mil pessoas assistindo ao mesmo momento. Gente, eu acho que assim, só tivemos mais números naquela primeira live que Bolsonaro falou sobre a questão das urnas. Foi algo assim assustador. Assustador, sabe? Assustador. A quantidade de pessoas que estavam assistindo isso. Só pela Jovem Pan, fora canais que estavam retransmitindo, fora as visualizações depois, né? Porque tem gente que vai assistindo nas próximas horas. Já tem mais de 1 milhão de visualizações. E aí o Dom diz, ó, quase 500 mil de pessoas. Ao vivo, vendo o presidente Jair Bolsonaro no Direto ao Ponto com Augusto Nunes. 4 mil pessoas vendo o Temer na TV Cultura, filial da TV estatal comunista no Brasil, né? Mas Bolsonaro tomou um tombo. E vamos lá. Antes de mostrar para vocês aqui qualquer tipo de áudio, qualquer coisa, até porque ia demorar muito, eu fiz um resumo dos 12 primeiros minutos. Vejam só. Vocês devem saber que qualquer coisa que você faz, aqueles primeiros momentos são os mais importantes. Eu mesmo aqui abro o vídeo e tento botar assim, aqueles assuntos que vão tentar fisgar a sua atenção. A sua normalmente você vai assistir, dependendo do que eu falar no início ou não, você às vezes até pula a introdução. Mas o cara que chegou aqui, nunca assistiu o canal, nunca me viu, eu tento usar alguma coisa que ele fala, pô, parece que o vídeo é interessante, vou sentar aqui e vou ficar. Então, esses primeiros momentos de qualquer coisa que você faz são aqueles momentos chave para você manter a atenção de uma pessoa. Como é que começa a entrevista de Bolsonaro? Falando basicamente e exclusivamente de economia. Economia. Algo que impacta o bolso de todos os brasileiros. Ó. O que a gente vem falando? Desde aquela entrevista de Bolsonaro para a Veja, falei, ó pessoal, para mim, essa entrevista aqui, se tiver que resumir, o público que Bolsonaro tentou alcançar foi a economia brasileira. Ele tentou falar com a economia brasileira. Mais uma vez, já deu destaque. Ele fala da questão da Argentina, que lá quebrou, olha lá, olha a esquerda, olha o que a esquerda aprontou. Eu botei aqui na ordem que o Bolsonaro falou. Depois ele falou do fecha tudo dos prefeitos, que agora, né,
Agora que já tem imunizante para todo mundo que quer tem. Agora as questões no Brasil é o seguinte, pô, tem comida no prato, e salários, e gasolina. Então, ó, cara, então, não foi eu que mandei fechar. O desemprego você tem que cobrar os prefeitos e governadores. Depois ele fala do evento da Caixa e do Tarcísio. A Caixa tá ligada, é um banco, né? Não tem nem o que falar. E do Tarcísio, que vem entregando várias obras. Depois ele fala da questão das chuvas e no impacto da safrinha, que querendo ou não vai ser um problema. Ele fala, ó, a gente tá tendo um problema aí da crise hídrica. Tá faltando, sabe, chover, espero que chova, porque a principal, sabe, a pirâmide energética do Brasil, a sua base é basicamente via hidrelétricas. Então depende de chuvas, depende. Agora, nesse momento, o preço da energia elétrica está subindo, por quê? Porque está se utilizando muita termoelétrica. E aí ele também fala da questão da safrinha, que, pô, teve lá, às vezes falta chuva na coisa, que inclusive pode impactar no preço aí nos próximos meses. Depois ele fala prioridades. Quais são as prioridades para Bolsonaro neste exato momento? Comida e combustível. Isso daqui eu acho que não tinha 5 minutos. É isso ou não é o que aquele cidadão de bem, que não acompanha a política no dia a dia, espera ouvir de um presidente, de um verdadeiro estadista? Cara, tava afinadíssimo, sabe? Acho que é a melhor entrevista que Bolsonaro deu. Em termos de entrevista, acho que é a melhor. Na boa, melhor entrevista. Depois, ele fala da questão que a população ainda não entende, mas está avançando. É até a questão que eu falei lá na hora do strike, ontem, né? Essa evolução que a gente vem vendo do brasileiro, hoje em dia, não sabe a escalação da seleção brasileira, mas sabe os 11 ministros do STF. E vai sabendo uma coisa aqui, uma coisa lá, mas ainda não é a população como um todo. Então, assim, as pessoas precisam entender. Isso aqui dá para fazer um link depois sobre a questão do dia 7, que vai que ele faz alguma coisa que algumas pessoas queriam, como é que o restante do Brasil iria reagir? Então, poderia gerar alguns problemas. Depois ele fala que focou na questão do gás e falou dos governadores aliados, que tem ligado aí aos combustíveis, ó, lembre, prioridades, comida e combustível. E ele diz, ó, eu já zerei o imposto. E aí tem 2 governadores, um é do Amapá, o outro eu não lembro agora qual é o estado. Conversei com eles estão dispostos também a zerar o imposto estadual nos próximos dias. Depois, a MP do etanol, ele faz questão de frisar tudo que o governo vem fazendo para baratear o combustível. E aqui a explicação dele é bem simples, é o seguinte, ele criou um MP para facilitar a compra, porque tem lá o posto de gasolina, ele tinha que comprar da distribuidora que ficava, sei lá, 1.000 quilômetros do posto. E a 10 quilômetros do posto já tinha fábrica. Ele não podia comprar da fábrica que estava ali do lado. E o frete ia ser baratinho. Tinha que comprar sempre da distribuidora. Então, tudo que o governo vinha fazendo. Depois ele fala do gás via Bolsa Família. Pode ter aí a cada 2 meses um botijão de gás. E, por fim, o ponto-chave, a cereja do bolo para terminar, é a questão da ADI do ICMS. E o que é isso daí? Aí a gente pode voltar realmente daquele acordo que teve, daquela carta de intenções à nação, a gente comentou sobre isso. Bolsonaro, inclusive, falou que ele conversou com o Temer. Ele conversou com o Alexandre de Moraes e falou, não vou entrar aqui no mérito, eu conversei, o Temer conversou com o pessoal. Lá atrás a gente comentou sobre isso. E o que é que seria isso? Vejam só. Hoje, o ICMS na gasolina, ele é uma porcentagem, ou seja, se o preço da gasolina sobe, o imposto é proporcional. Se a gasolina está R$1 e o ICMS é 10 centavos, você vai pagar, 10%, você vai pagar 10 centavos. Se a gasolina sobe de R$1 para R$2, o ICMS vai sair de 10 centavos para 20 centavos. O que é que Bolsonaro está falando? Ó, eu podia resolver isso daqui via Congresso, via Senado, mas ia dar trabalho, muita gente jogando contra, então eu estou indo diretamente no STF, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, falar para a gente colocar o ICMS um valor fixo. Em vez de atrelar a porcentagem, 10% do preço, 20% do preço, não. Você quer cobrar quanto ICMS no litro? É R$1? É R$1. A gasolina vai subir, vai descer, o ICMS vai continuar sendo R$1. Para tentar resolver essa questão aí que envolve os preços. Ainda falou muito mais coisas. E foi o que a gente comentou ontem, ó, gente. O mundo vem passando por alguns problemas, e Bolsonaro falou sobre isso, aí eu vou mostrar um áudio pra vocês. Uma conversa que ele teve aí com Boris Johnson. A gente comentou muita coisa ontem que eu ainda acho que a gente vai ver mais e mais aumento de preços. E vejam só, trazer algumas matérias do vídeo de ontem. Do dia de ontem. OAB aciona STF contra ações e omissões do governo federal no combate à fome.
Em outros pedidos, a entidade quer que o Supremo determine ao governo que invista 1 bilhão no programa de aquisição de alimentos. Beleza, tem uma causa nobre. Tem uma causa nobre. Mas a questão é a seguinte, você vê que isso daqui só está sendo necessário por causa dessas medidas malucas, sem pé nem cabeça dos prefeitos e dos governadores. E graças a isso daí, 1 bilhão. A gente precisa de dinheiro. Tem dinheiro em caixa? A gente já chega lá. Depois vem o Randolfo Rodrigues. O retrato do Brasil de Bolsonaro é: o país volta ao mapa da fome, cesta básica impagável, gasolina 7, energia mais cara, crise hídrica, plano de saúde e aluguel mais caros. Pronto. Até a falta de chuva é culpa de Bolsonaro. A Paula Marisa diz: tá cansativo ter que ficar esfregando a verdade na cara dos esquerdistas todo dia. Posta a matéria da Folha de São Paulo. Bolsonaro critica restrições, diz que a fome tira vidas e que está pronto para conversar com governadores. Isso aqui, tem muito tempo. Tava na Folha de São Paulo. Aí você vê isso daqui. Falei para vocês guardarem lá o valor, né? Tem que ter orçamento. Qual foi um dos outros itens que Bolsonaro não, mas se ventilou a época que poderia estar, né, naquela conversa, vamos tentar resolver o Brasil? Questão dos precatórios. Inclusive, mostrei um áudio para vocês do pessoal aí do mercado financeiro mostrando o tamanho do problema que é isso daí, que basicamente iria zerar qualquer orçamento. Bolsonaro basicamente virou um carimbador. Ele não tem nem o que fazer, não tem nem o que pensar em fazer. Não dá para levar nada à frente. E a questão que não é questão, Bolsonaro tem que criar o Auxílio Brasil, um Bolsa Família 2.0, qualquer coisa que seja, para ganhar votos em 2022. Não é só isso. A economia brasileira precisa retomar o quanto antes. O quanto antes. Vocês estão entendendo isso daí. E a questão do precatórios foi abordada por Bolsonaro lá durante a entrevista ao Augusto Nunes. E ele diz, em grande parte é armação. O presidente Jair Bolsonaro disse nessa segunda que o montante a ser pago em precatórios em 2022, cerca de 90 bilhões, em grande parte é armação. O valor representa um acréscimo de 34,3 bilhões em relação a 2021. A mais. Ou seja, esse plano aí de alimentar pessoas, que a OAB está movendo, dá para fazer 34 vezes. Imagina a quantidade de comida. Hoje em dia, tem uns amigos aí que estão trabalhando firme e forte para ajudar, né? Ajudar pessoas que estão por necessidade. Eles estão me falando, hoje, com 35 mil reais, você consegue adquirir 10 toneladas de alimento. Imagina a quantidade de comida. E tudo bem. É um negócio que começou em 2002 e veio estourar no meu colo agora. Parece que é programado estourar isso no meu colo neste momento, mas dá para negociar. Falou lá na Jovem Pan. Segundo Bolsonaro, se o valor for pago integralmente, o orçamento ficará comprometido. O governo já apresentou uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, para tentar solucionar a questão, inclusive para abrir espaço para a criação do Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Bolsonaro está preocupado em retomar a economia brasileira. Graças a Deus você vê, taxa de desemprego recua para 13,7% em junho. Mas, sempre tem que ter um mais, né? Quadro é desafiador. Realmente. Mas a Elisa diz, taxa de desemprego recua, mas é sempre assim. A forma desonesta de noticiar alguma notícia boa do governo do presidente Jair Bolsonaro, sempre um instituto de pesquisa por trás para tentar desmerecer. A imprensa cansa. E cansa de verdade. Vejam só isso daqui também. Aquelas movimentações internacionais. E eu já vou dar play aqui agora, acho que depois disso aqui, o áudio de Bolsonaro. Crise de energia, lá no país comunista, ameaça novo choque após Evergrande, que é lá a questão da segunda maior empresa aí do real estate, né, do mercado imobiliário. Crise de energia. Gente, a crise de energia é o seguinte. Não é que tá caro. Não tem. A fábrica só pode funcionar 3 dias. Não tem energia. Você tá entendendo, Tom? Não tem energia. Se não tem energia, a fábrica não funciona, não produz e muitas dessas peças são reutilizadas em outros locais do mundo para outras fábricas operarem. Não vou dar exemplo lá dos comunistas, mas do Vietnã. Eles produzem semicondutores. A fábrica da Volkswagen no Brasil deu férias coletiva exatamente pela falta de semicondutores. Olha o problema. Isso aqui até minha sogra hoje, ela comentou comigo, falou, ela tá com problema. Ela queria saber o que tava acontecendo. Eu fui explicar para ela um pouquinho, ela falou, beleza. A gente discutindo, eu falei, cara, não dá mais pra Austrália continuar fechada do jeito que tá, tem que reabrir. Explicando para ela o tamanho. E aí,
Se lembra que ontem nós comentamos que na Europa está faltando comida? E não é que está faltando porque o pessoal está no pânico, matéria da Bloomberg. Está faltando porque não tem as cadeias de suprimento. Aí junta tudo que a gente comentou no vídeo de ontem. E vejam só, Boris Johnson busca acordo emergencial para importar alimentos do Brasil. E no vídeo de ontem eu falava, gente, vocês acham que Bolsonaro não estava sabendo disso tudo na hora que ele tomou uma decisão, sabe? Pô, vou chamar o Temer aqui, vou bater um papo com todo mundo. Você acha que não estava passando na cabeça de Bolsonaro essa situação? E vejam só o que é que nosso presidente falou. Na minha reunião reservada lá com o Boris Johnson, lá da Inglaterra, do Reino Unido, ele quer um acordo emergencial conosco para importar comida. Olha aí. Algum pode falar, opa, vai importar comida daqui, vai faltar, vai aumentar o preço. Isso pode acontecer, sim, mas você pode ver, o problema do Reino Unido, a alimentação, lá não é inflação. A inflação o pessoal deixou para trás, já incorporou, é o desabastecimento. Aqui no Brasil, nós estamos investindo nessa área. Quando você ajuda, quando nós ajudamos o homem do campo, não atrapalhando, desde 2019, aumenta a nossa produção. Eles não têm mais pavor hoje do MST, não tem o pavor que vai acordar com a sua fazenda sendo demarcada como terra indígena, uma multagem excessiva que existia por parte do IBAMA. Eu falei com o Ricardo Salles, quando chega uma fiscalização na propriedade, o cara tem que dar um cafezinho para ele, bater um papo e não se esconder, coisa que acontecia. Um absurdo. Acontece ainda alguns absurdos no Brasil. Você pega lá a região de Mato... Olha aí, lá a inflação, o pessoal já aceitou, cara. Já não é mais o problema agora é que não tem mais comida. Não é que não tem comida, né? Mas algumas coisas já estão faltando. Olha os problemas que o mundo aí pode estar enfrentando nos próximos meses. Olha a posição privilegiada do Brasil. Vocês acham que o governo, Bolsonaro, não vai começar a sofrer pressão das mais diversas instituições, frentes, grupos, políticos, inclusive pressão internacional via lobby, né? Aquele país lá dos comunistas, o chefe do João Dória, às vezes está precisando de alguma coisa, coloca, né, para sua frente parlamentar, criar confusão aí, irmão. Bota lá pro embaixador, criar problemas pro governo. Olha o tamanho do pepino que nós temos na mão. E ainda quero mostrar aqui para vocês um áudio aqui um pouco maior, e aqui eu vou pausando, que o Bolsonaro também fala sobre questões econômicas. Vejam só isso daqui, Não pode pegar, dar um cavalo de pau num transatlântico. Sabia das consequências, é muito... Não, desculpa. Não, isso aqui... Esse aqui, Kim, peraí. Não, isso aqui dá pra ver depois, mas vem cá. É o áudio aqui depois. Então, na verdade, o Bolsonaro tá falando já sobre o dia 7. Ontem eu vi esse comentário, eu achei bem pertinente. O Lutóli falou o seguinte, Bolsonaro teve que abrir mão do próprio orgulho e engole vários sapos pela fosseta lacrimal para não desestabilizar a República, que força a crise a todo o momento. Todas as decisões implicam na vida do cidadão comum, que existe, apesar de muita gente do Twitter achar que não. Essa gente aí que Bolsonaro quer que faça e aconteça a todo custo e tudo mais, sem medir as consequências. E vejam só o seguinte. A Elisa destacou aqui um trecho. Em entrevista ao programa Direto ao Ponto, Bolsonaro fala sobre ativismo judicial e a governabilidade. Agora eu coloco, depois coloco outro áudio. Olha só. Sobre ordens absurdas que o Exército não cumpriria. Eu não queria exatamente falar, mas que ordens absurdas seriam essas? Alguém acha que as Forças Armadas, né, Exército, Marinha Aeronáutica, estão subordinadas ou que o bem entender. Não é assim. O meu relacionamento com o Ministro da Defesa e os comandantes de força é 10. É 100%. Perfeito. Agora nós conversamos aonde podemos ir, aonde nós somos prejudicados por certas ordens, por certas decisões. Cada vez mais se judicializa as questões. Nós sofremos muito aqui a defesa com as decisões para dar atendimento indígena. Dá só uma pausa aqui já. Perceba quando o Bolsonaro diz, a gente vai conversando, tal, porque o pessoal às vezes não entende, e assim, não é que eles vão fazer qualquer coisa que eu quiser. As pessoas é o seguinte, não, o Bolsonaro é o presidente. Se o Bolsonaro falar, faça isso, o pessoal faz. Mas a esquerda manda e faz. Sim, cara, a esquerda manda e faz. Quantos e quantos anos de aparelhamento não tem? Ou seja, quando a esquerda fala assim que ela manda e faz, é porque várias pessoas nessa cadeia de ação já estão, né, compactuadas dentro de um plano maior. É assim, vou chegar, vou fazer. Calma, jovem, calma.
Calma. Pessoal, ontem eu vi no Twitter uma comparação que é o seguinte. Bolsonaro falou lá que o exército não faz tudo se ele não quiser. Aí o cara falou, é como se fosse assim, eu vou falar pro meu funcionário, faça isso, e o meu funcionário falar, não vou fazer isso não, porque acho que isso é um absurdo, vou mandar meu funcionário embora. As Forças Armadas não é funcionário do presidente, que ele demite na hora que ele quiser, a pessoa continua dentro da força, o general continua, ele não vai deixar de ser general, ele pode deixar de ser ministro, e aí o ministro dá a ordem, o general tá lá e fala, não vou cumprir. Sabe, às vezes é um pensamento tão raso que as pessoas têm. Hoje em dia parece que não tem mais o interesse. O que eu vejo é o seguinte, até a eleição de Bolsonaro, toda vez que a imprensa falava alguma coisa, a primeira reação de todo mundo era um negacionismo perante a imprensa. É o seguinte, não, eu não acredito nisso daí. Tá falando mal de Bolsonaro? Eu não acredito. Eu vou atrás da verdade. E 99% dos casos, realmente, a imprensa estava mentindo. Hoje, quando a imprensa fala algo negativo de Bolsonaro, as pessoas acreditam. Se você mostra um outro lado, esses super conservadores, eles falam que você está passando pano e tudo mais, que Bolsonaro é um fraco covarde e tudo mais. É aquele pensamento que eu já não sei mais a diferença dessa gente pro Nando Moura. Na boa. Mas tudo bem, vamos voltar pra cá. Entender índio não é vamos lá na aldeia e resolveu. São centenas de etnias, centenas de aldeias não é só a região amazônica, tem índio em qualquer lugar do Brasil. Você não tem como cumprir isso aí. Agora, queriam nos responsabilizar por possíveis omissões. Nós temos um limite para aceitar isso daí. É o limite do razoável. Nós não queremos ficar livre de ordens do Poder Judiciário. O próprio ministro Fux, na declaração, agora dizendo que grande parte do desgaste do Supremo é provocado por parlamentares que provocam o Supremo. É lógico, tem um decreto uma portaria de um ministro. O parlamentar, o caminho para ele derrubar essa portaria, o decreto, chama-se projeto de decreto legislativo. Ele não deve entrar na Câmara e no Senado, porque vai demorar muito, aí ele entra no Supremo. E de acordo com o ministro que cair, ele dá uma liminar de pronto. Então o ministro Fux falou, é verdade o que ele falou, realmente é triste isso aí. Tá? E ele lá não tem a autoridade que eu tenho sobre ministro aqui. Lá cada ministro tem uma construção na cabeça, né? Que, dadas as decisões tomadas por ele, prejudica a governabilidade. Por exemplo, tempo atrás, eu isentei de IPI, porque podia fazer isso aí, importação de arma. Você percebeu que Bolsonaro elogiou o Fux? Falou, o Fux falou aquilo ali. Por mais que ele tá reclamando do problema do governo, ele elogia, falando, o Fux aí e tal. Ele fala dos problemas que o STF vem passando. Ele corrobora que os problemas não são culpa do STF. Os problemas são culpa da esquerda. A esquerda vai lá, sabe, não quer seguir o processo normal, entrar aí com PDL, quer ir lá levar para o STF. E o problema é que no STF não é igual aos meus ministros, né? Lá são os ministros, cada um com a constituição diferente. Às vezes um decide fazer cada coisa, e o Fux não tem o poder que eu tenho. Ele faz questão de destacar isso daí e destacar a questão da judicialização, que também se comentou muito lá atrás, no dia 9, que uma das coisas que poderiam estar envolvidas foi exatamente isso daí, ó. Tem que baixar a temperatura disso daí. Na boa, tem que resolver isso de alguma forma. Teve a questão que envolvia as cláusulas de barreira, que é uma faca de 2 gumes, inclusive foi derrubada ontem, a gente vai comentar no vídeo de hoje. Mas tudo bem. Tem outro tema aí que também quero mostrar. Esse é aquele vídeo maior, a gente vai ouvindo e vai pausando, inclusive junta com aquela fala lá do Thor. Não pode dar um cavalo de pau num transatlântico. Sabia das consequências. É muito bacana. Você sai carregado no colo, né, nos braços naquele dia. E o after day. E o dia seguinte. O 7 de setembro todo foi pensando o que fazer no dia seguinte. Porque a expectativa é enorme. Agora, as sinalizações que vieram do próprio Barroso, tá, nos dá uma certa tranquilidade. Tá? A questão dos atos democráticos, desses inquéritos. Nós sabemos o que representa isso aí. Conversei com o Temer. Agora. Naquele dia conversei com o Alexandre de Moraes. Já conversei umas 5 vezes com o Alexandre de Moraes. O que foi tratado, me desculpa, agora é reservado. Naquele dia eu gostaria teve, sem que o senhor recuperasse, descrevesse essa trajetória. O que houve naquele dia? Houve uma ligação do presidente para mim. Quando aconteceu no dia seguinte, o ministro Fux, que fez um pronunciamento, né, pesado contra mim, alguns chegam e rebate, contra-ataca, né, dá resposta. Calma, vou responder amanhã, mas calma, não tem problema, eu aprendi a digerir as coisas.
aprendi a digerir as coisas. Vou até voltar aqui, ó. Na quantidade de sapo que o cara teve. Você acha que Bolsonaro não teve realmente que engolir o orgulho? Todo mundo viu a carinha de Bolsonaro, né? Quando colocou aquela nota, mas apanhou que, rapaz... Meu Deus, no dia seguinte eu gravei um vídeo, eu falei, meu Deus, que é que eu... Sabe? Eu falei, concordo, as pessoas têm todo o direito de estarem satisfeitas com Bolsonaro, de esperarem realmente alguma, sabe, ação, uma movimentação mais sólida. Falar aqui, ó, estamos vendo algo mais palpável. São várias promessas que a gente não confia nesse pessoal todo. Mas, assim, pô, tem uma galera que passou um pouquinho do ponto, né? Tem uma galera que passou um pouquinho do ponto. Mas tudo bem, vamos voltar. Entre houve contato com o presidente Temer. Ele não queria passar por telefone, a ideia dele veio para cá. Veio para cá, trouxe uma proposta, né? Eu juntei com o que eu falaria aqui, fizemos um pequeno acerto. A proposta estava boa, a minha também estava boa, foi uma fusão ali e saiu aquela nota, que muita gente no primeiro momento não entendeu. Agora você pode ver, não é o Brasil. Como é que fica o Brasil perante o mundo? Como é que fica possíveis barreiras comerciais? A gente fica numa situação complicada, que a esquerda não é apenas que está lá, se acha lá na Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, não. Está no mundo todo. Está no mundo todo. Olha como é que fica a esquerda está no mundo todo. O que foi que eu acabei de falar? Acontece isso daí. Problemas econômicos, junto com a questão que está acontecendo no mundo inteiro. Aí o Brasil, beleza, vai ter impacto na economia. Aí soma os problemas internos com a pressão externa. Porque os países, eles precisam do Brasil. Eles precisam da nossa carne, da nossa soja, da nossa produção agrícola. Parece que Bolsonaro estava sabendo de muita coisa, né? É o presidente. Mas vamos continuar. Situação perante o mundo. Como é que o dólar se comportaria no dia seguinte? E o preço do petróleo aqui dentro? Gasolina subir, né? Por exemplo, é possível paradas de caminhoneiros. Conversei com a liderança dele. Estive aqui nessa sala aqui conversando com quase 3 horas. Uns 12 representantes dos caminhoneiros. É tudo muito bacana, né? Vão parar, fazer acontecer. Mas 2, 3 dias depois ia começar a faltar comida na casa de todo mundo. Qual a consequência? Isso ia voltar contra mim. E dá pra gente resolver essa situação. Eu não tenho mais pressão hoje em dia de ministério por parte do parlamento. Estamos, não digo lua de mel, mas conversando com o parlamento. Está dando para mudar. Eu costumo dizer também, quem for eleito o ano que vem, vai indicar mais 2 para o Supremo. E olha só, não é indicar para o Supremo, é indicar para o Senado. O pessoal vê que é o nome ideal para ir para o Senado. Tem um funil que chama-se Senado Brasileiro. Passa por lá. Ele diz, né, que depois, né, quem for indicado, vai poder indicar mais pessoas aí para o STF, na verdade indicar para o Senado, ver se o Senado aprova. Se o Senado aprova, a gente está vendo todo o problema que vem passando. E sobre isso, vejam só. Se André Mendonça não passar, novo nome para o STF também será evangélico, garante Bolsonaro. Ele acha que o Mendonça passa. Mas é a primeira vez que o nosso presidente fala, ó, se não passar, manda outro nome. Primeira vez que ele fala isso. Tem uma opinião sobre algumas coisas, mas eu vou guardar minha opinião caso eu acerte. Caso o Mendonça não seja aprovado, caso não seja, eu tenho para mim que existe uma alta chance do Humberto Martins, que é do STJ, ser indicado. Por quê? Isso poderia ser bom ou ser ruim? Caso isso ocorra, a gente volta a comentar sobre isso. Se não, vamos aí. Torcemos pelo Mendonça até o momento. Avançando aqui um pouquinho, falando da CPI, ainda mostro depois ali, não tem mais um vídeo que envolve a questão dos inquéritos, que envolvem fake news, Alexandre de Moraes, mas a gente vai falar umas coisas ligadas ao tema. Vejam só, Alexandre, o Luciano Hang gravou ontem um vídeo falando, ó, já comprei minha algema. Se vocês quiserem me prender aqui, ó, vai de graça, não vai precisar gastar nenhum dinheiro público. A gente sabe o que essa CPI, né, espera. Vai ser aquela confusão. Querem perseguir o Luciano, estão tentando perseguir a Anísio, o pessoal do Ministério da Saúde, a Prevent Senior, Renan Calheiros Romar, né? A Elisa diz, ó, respeitável público, preparem a pipoca. Com certeza teremos mais um showzinho midiático arquitetado pela CPI do Lula e o gabinete paralelo da imprensa. Ou desistirão dessa oitiva e aparecerão com a narrativa que estão tentando intimidá-los. Tem método. Parabéns, Luciano Hang. E aí, vejam só, a Elisa foi atrás e pegou outra informação muito interessante sobre a juíza que a gente comentou no vídeo ontem, aquela que
está auxiliando o Renan Calheiros e ninguém coloca isso nas manchetes. Pelo menos não na manchete, né? No corpo do texto eles mencionam que é a Silva Steiner, ex-juíza do Tribunal Penal de Haia. Você vê aqui o protagonista, ó. As provas do crime de responsabilidade são bastante robustas. Podia botar assim, vírgula. Diz juíza que está auxiliando o Renan Calheiros, que aí mostra, né, a credibilidade dela. Não é um observador de fora, é alguém que está com a mão na massa, da turminha do Renan, da CPI do Lula. E a Elisa foi atrás para falar, o Brasil, o país das coincidências. Não basta ela já ter trabalhado no tribunal, tá aí fechada com o Renan Calheiros, ela, vejam só, foi indicada, começou a se ventilar, né, a nomeação dela para o Tribunal Penal lá no final de 2002. Brasileira pode virar juíza do Tribunal Penal Internacional. A desembargadora federal de São Paulo, Silva Steiner, pode se tornar uma das juízas do Tribunal de Haia. Na próxima sexta, o presidente FHC vai indicar o candidato brasileiro ao cargo de juiz do TPI para as eleições de fevereiro de 2003, lá na sede da ONU. O ex-deputado federal e vice-prefeito de São Paulo, o Hélio Bicudo do PT, levou à equipe de transição do governo de Lula o nome da desembargadora para que a escolha possa ser feita em comum acordo entre o Fernando Henrique e o Lula. Lula e FHC, chupa essa manga. Essa é a juíza isenta. Isentíssima. Nossa, confia. Randolph deu entrevista ontem mostrando que eles vão tentar destruir o governo de qualquer maneira. Já estão pensando em estratégias jurídicas para encurralar Bolsonaro. E o Randolph diz, CPI deve entrar com ação no STF se a PGR arquivar o relatório. Pronto. Já vai judicializar. Vai lá, STF. Vai. Derruba Bolsonaro. Conhecido como G7, o grupo majoritário de integrantes da CPI analisa entrar com ação penal subsidiária no STF se a Procuradoria-Geral da República decidir pelo arquivamento do relatório final do colegiado. A estratégia também vai valer caso a PGR não tome nenhuma atitude em relação ao relatório. Se a PGR arquivar ou não fizer nada, não pode. Só tem uma opção, concordar com o Renan, com Lula e com a Mazis. Se não concordar com o relatório, a PGR não presta, a gente vai judicializar. Que país é esse? Cadê a independência das instituições que eles tanto pregam? E a fala do Randolph completa o seguinte, a CPI vai aprovar um relatório robusto. Ela não vai acabar em pizza e precisa ter consequências. Se o procurador-geral decidir não agir ou arquivar o nosso relatório, vamos entrar com ação penal subsidiária no STF para que ele decida se vai abrir inquérito contra autoridades com foro privilegiado como o presidente da República, diz o Randolph Rodrigues para a Globo News. E como falei para vocês, já dá para quantificar o tamanho do problema que o Renan Calheiros quer criar com o seu relatório. A Veja fez essa matéria, a matéria até interessante. CPI vai inovar na forma de denunciar Bolsonaro, parlamentares e ministros. Inovar. Tradução. Isso nunca aconteceu na história do Brasil, mas contra Bolsonaro vale tudo. Contra Bolsonaro vale tudo. Mas tudo. Se for para destruir Bolsonaro, vale tudo. O relatório final, com pedidos individuais de indiciamentos, entre os nomes listados na comissão, por enquanto, se destacam. Aí vem, Bolsonaro e Flávio, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, beleza? Se vira aí, irmão. Pazuello, Elcio Franco e a Maíra Pinheiro, além dos 3 últimos diretores do Departamento de Logística do Ministério, o atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, que também não manda o Mandetta, que não manda o Nelson Taide. Esse não, eles são do bem. O relatório no final da CPI vai ser entregue a diferentes instâncias judiciais. Aí agora você vai ver, olha o tempo e esforço que vai ter que ser empregado para pelo menos sequer começar a responder. Cada denúncia, tem que ver, você tem que pegar o relatório, ler, quantidade de páginas, só causando problemas para o Brasil. Aí vem lá, Bolsonaro, por exemplo, deverá ser acusado simultaneamente por diferentes crimes à Câmara dos Deputados, ao STF, Tribunal Penal Internacional, a PGR, e pelo menos uma representação regional do Ministério Público Federal e possivelmente o TSE.
O que é que tem a ver o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, com a pandemia? Eu não sei. Não faz nenhum sentido. 6 frentes diferentes. Só para destruir o governo. Só para destruir o governo. Porque eles não esperam até 2022, né? Porque eles sabem que em 2022 não tem nenhuma chance. Ontem ainda teve esse episódio aqui. Enquanto a CPI, o Guga Noblar, atacam o Luciano Hang, sabe? Um filho que até o último segundo da vida de sua mãe fez de tudo para tentar salvá-la e dar a melhor condição de vida possível. Um filho que amava a sua mãe. E eles estão tentando difamá-lo, destruir a sua reputação. Enquanto o Luciano Hang é um monstro, o Diogo Mainardi, que nem no Brasil estava lá em Veneza comendo pizzas, tirando onda, tá usando o pai que ele nem aí, brigado e tudo mais, para querer falar o seguinte, ó. Diogo Mainardi diz que a Prevent Senior tentou ocultar o óbito do pai dele pela questão da pandemia. A Nise Yamaguchi diz, ó, eu estou indignada com a destruição de reputação que está sendo feita contra mim e o desrespeito à memória do meu amigo, querido Diogo, o Enio Mainardi, feita pelo Diogo Mainardi. Não deve chamar de filho, né? Ele fez isso na Cruzoé e no Globo. Não cuidei dele, nem estive envolvida no seu atestado, que inclusive continha sim que ele estava doente. Uma falsa acusação é crime. Utilizar o próprio pai. O próprio pai para ganhos políticos. Até onde esse cara consegue descer? Amigo de Sérgio Moro, né? Amigo de Sérgio Moro. O que eu sei é que a esquerda consegue descer, cara. A esquerda não tem nenhum pudor, nenhum respeito. A gente comentou no vídeo ontem que já tinha 29 assinaturas, precisava de 32 e ele já tem agora 40. Já protocolaram aí o pedido para abrir a CPI da Prevent Senior lá na Lesp, em São Paulo. Os deputados aí de esquerda, né? Parabéns. Vamos perseguir um grupo médico que salvou muitas vidas. Muitas vidas. Brasil. Parece que às vezes assim, fazer o certo não vale a pena. Mas vale. O cara lá de cima tá te olhando. Ele tá te olhando. O que a gente faz... Eu vi até o Roger, o vocalista do Traje Rigor, falando. Brasil cansa. Possivelmente não vai dar certo. Mas a gente faz isso aqui porque a gente é idealista. A gente acredita nisso. A gente acredita numa vida pós-morte. E falando nisso daqui, vejam só, né? Igrejas terão de exigir o teste ou o passaporte em cultos e missas com mais de 300 pessoas em Pernambuco. Eu quero realmente saber se isso aí vai ser seguido, porque lá, né, ou você não pode servir a dois deuses. Ou você serve a Deus, meu amigo, ou você está servindo aí, né, ao governador. Aí o padre, o pastor vai ter que decidir. Aí tem problema, então, cara, então não faz, amigo. Dá um jeito aí. Complicado. Interferência religiosa na cara dura. A Elisa diz, surreal, o governador de Pernambuco, o esquerdista Paulo Câmara, amiguíssimo do Lula, amiguíssimo mesmo. Lula foi conversar com ele na sua viagem em Pernambuco, é um grande cacique do PSB. Decretou, né, por decreto, Pernambuco passa a exigir o passaporte aos frequentadores das igrejas. A batalha espiritual. É por isso que a gente luta. Aí vem a Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman, aquele mesmo que falou que Bolsonaro devia tirar a própria vida. Porque ele torce também para Bolsonaro, né, perder a vida. Recusa obstinada deve ser vista como autossacrifício pela melhoria da espécie. Quem não tomar é o autossacrifício em prol da evolução da espécie. Você não merece viver. O exemplar mais odioso da espécie humana, como diz o Ian Maldonado. O cara consegue simplesmente escrever um artigo por mês desejando, né, que alguém perca a vida. É a Folha de São Paulo. Mas enquanto aquilo ali, né, é expectativa, a realidade bate a porta. E a realidade é esperançosa. Amazonas completa 3 dias sem óbitos. O estado inteiro. No início do ano era o caos do Amazonas, quem lembra? Foi aí, né, o pontapé para a abertura da CPI.
Pois é, né? O Brasil, se não fosse a esquerda, podia estar muito melhor. Muito, muito melhor. Isso daqui, gente, foge um pouco, mas como tem a ver nessa narrativa maluca, você sabe quem é Elise Matsunaga, né? Aquela que pegou o marido e fez picadinho. Ela é símbolo de luta contra relacionamento tóxico, diz biógrafo. Ela tá aí, né? Foi presa, tudo. Cortou o marido em pedacinhos, fez picadinho. Mas ela é um símbolo da luta contra relacionamento tóxico. Tá bom, bacana. Esses são os heróis da esquerda brasileira. E aí vejam só. A mesma imprensa que celebra a Matsunaga, persegue conservadores, fala no tal do gabinete do ódio, segue, sabe, ignorando isso daqui. A gente comentou alguns dias atrás sobre como o deputado Alessandro Molon vem utilizando sua verba de gabinete para promover, sabe, as suas ações nas redes sociais. E o Gustavo Reis traz isso daqui, ó, um print lá do Facebook, você vê o Alessandro Molon, perfil verificado. Vai lá votar na gente, é rapidinho, não custa nada e principalmente valor blá 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 blá. Eu pensando nele, no voto que você prometeu, mas esqueceu, Prêmio Congresso em Foco. Ele tá pedindo tua ajuda para vencer o Prêmio Congresso em Foco, não é nada importante. Aí você vê aqui, ó, patrocinado, pago por mandato Alessandro Molon. Ele traz aqui, ó, quem paga por esse anúncio? Mandato Alessandro Molon pagou por esse anúncio. Impulsionamento de conteúdo, exatamente o que falam aí, né, do tal do pessoal do GDO. E aqui agora eu vou mostrar o áudio para vocês, mais um áudio de Bolsonaro, que ele fala aí também sobre Alexandre de Moraes. Só voltando a essa questão do outro poder tentando atingir politicamente, né, que foi como o senhor formulou a questão da CPI. Como é que o senhor vê o inquérito das fake news e a sua inscrição nesse inquérito, que é também uma ação ostensiva de um outro poder sobre até a sua pessoa, né? Isso entrou na conversa com o ex-presidente Temer? Em que pé está? Olha, eu conversei com o Temer, conversei com o Alexandre de Moraes, não vou negar isso, mas eu não posso revelar o que aconteceu nessas conversações reservadas aí, tá? Eu acho que até o Supremo já quer se ver livre desse inquérito. Com todo respeito, eu sei que eu posso ser investigado por algo que fiz no meu governo, sei disso aí, mas não dessa forma, sem anuência do Ministério Público, é um negócio capenga. Agora, dali sai uma decisão para me tornar inelegível junto ao TSE, é outra história. Eu não vou jogar fora das quatro linhas, mas também não posso admitir que joguem fora das quatro linhas para me atingir. E o Congresso, presidente? Vai ser, né? Pô, acho que o pessoal aí quer meio que acabar, esse cara tá enchendo o saco, eu também espero. Eu prefiro acreditar em Bolsonaro. Bolsonaro já me deu muitos motivos para acreditar. Muitas vezes a oposição nos decepciona, mas eu tenho certeza que nosso presidente faz tudo com a melhor das intenções. A melhor mesmo, sem sombra de dúvidas. Ele falou, né? Pô, conversando tudo mais. Uma coisa que eu venho percebendo nos últimos dias é que o assunto deu uma baixadinha na bola. Por hora, o assunto deu uma acalmada. Por hora. Vamos continuar observando. Eu ainda acho que tá cedo para bater o martelo, se vai melhorar ou se vai piorar. Mas vejam só isso daqui, ó. O jogo do bicho é formador do caráter nacional. Eu só quero mostrar isso aqui para vocês porque, sabe, é inacreditável a política brasileira. Não que eu seja contra ou a favor, você não quer entrar nesse debate. Tem que liberar os jogos, não pode liberar os jogos. Mas você me falar que o jogo do bicho forma caráter, isso mostra, na verdade, como os valores da nossa sociedade estão destruídos. Para o jogo do bicho ajudar a formar caráter. Não dá. Isso daqui me deixou animado. No primeiro momento, eu fiquei me sentindo. Por que eu fiquei me sentindo? Porque eu achei que Bolsonaro tinha me assistido. E eu falei, cara, ajudei o Brasil. Mas não foi. Depois tomei um banho de água fria. Vejam só. Em vídeo, Valdemar Costa Neto fala em irregularidades no Banco do Nordeste e pede a demissão da diretoria. Por essa manchete aqui, você acha que a matéria é bom ou ruim? Acho que meio neutro, né? Não tem nem bom nem ruim. Talvez um pouco ruim, porque Valdemar Costa Neto querendo interferir no Banco do Nordeste. Pô, Valdemar Costa Neto. Tudo bem. Aí vamos ver a matéria.
A matéria só tem 3 parágrafos. Presidente nacional do PL e um dos principais líderes do Centrão, Valdemar Costa Neto, gravou um vídeo em que pede a Jair Bolsonaro a demissão de toda a diretoria do Banco do Nordeste por suspeita de irregularidade em um contrato com a ONG. A atual presidência do banco foi indicada pelo partido do Costa Neto. O valor chegaria a 600 milhões por ano. Costa Neto já teria entrado em contato pessoalmente com Bolsonaro. No Planalto, o clima era de apreensão à espera da divulgação do vídeo. Costa Neto, aí a matéria termina. Costa Neto foi condenado pelo envolvimento no escândalo do Mensalão, em 2012, durante o governo de Lula, do qual era aliado. Isso aqui é uma coisa boa ou uma coisa ruim? O Costa Neto falando que tem um esquema, ONGs e tudo mais. É o que? O governo Bolsonaro tem corrupção no Banco do Nordeste, no governo Bolsonaro. O que está acontecendo? Tem como falar se isso aqui é algo bom ou algo ruim? A matéria está bem completa. A imprensa está fazendo questão de esconder a informação mais importante. E por que eu disse que isso aqui me animou? A gente já chega lá. O Globo também comentou sobre o tema. Valdemar Costa Neto pede a cabeça da diretoria do Banco do Nordeste. Dá pra falar que uma matéria boa, uma matéria ruim? Também não. Aí tá lá, está irritado. Acaba de gravar um vídeo para divulgar, ainda hoje pelas suas redes sociais, pedindo a demissão de toda a diretoria do Banco do Nordeste, a começar pelo presidente Romildo Rolim, indicado pelo próprio PL. Valdemar afirma que recebeu um telefonema de Bolsonaro que o questionou sobre um contrato firmado pelo banco com uma ONG no valor de 600 milhões. E depois continua, né? Que eles indicou e tudo mais. Aqui já fica um pouquinho melhor. Pô, então peraí. Bolsonaro que ligou pra ele e questionou que contrato é esse. Ele falou, então demite todo mundo. Talvez essa matéria desse a entender que isso aqui é uma coisa boa. Talvez. Mas a informação principal ainda está faltando. E porque eu falei que em primeiro momento eu fiquei feliz, tipo, o Bolsonaro me ouviu, salvei o dia. A gente comentou sobre isso. Olha aí. No vídeo do dia 25 pela manhã, no sábado de manhã, foi isso aqui, ó. Banco do Nordeste mantém contrato de 583 milhões sem licitação com ONG ligada ao PT. Ao PT. O Estadão e o Globo não falaram que a ONG tinha ligações com o PT. Eles esconderam propositalmente. Eles podem colocar a ONG é acusada. Não, eles esconderam propositalmente para salvar a pele do Lula. Tá lá, ó. A ONG é ligada ao PT, fazendo com que o ex-presidente Lula e o PT controlem 12 bilhões de créditos na região Nordeste. E é através dessa forma que o Lula tem os seus tentáculos. Aí eu fiquei feliz, né? Falei, caraca, Bolsonaro assistiu o vídeo, viu, ligou pro Valdemar Costa Neto. Não, no vídeo do Valdemar Costa Neto ele fala que Bolsonaro ligou pra ele na sexta-noite. Eu só gravei o vídeo no sábado pela manhã. Eu falei, pô, baixa a bola aí, Kim. Baixa a bola, você tá se sentindo demais. Mas por um momento eu sonhei, por um momento eu fiquei feliz. Falando aqui sobre 2022, olha só, lá vem Sérgio Moro. Teve a reunião, tá aí felizão, acha que ele tem como ganhar. Recuperação da imagem do ex-juiz entre os 28% que o rejeitam é mais fácil que nos casos de Lula e Bolsonaro, associados à corrupção e à incompetência. Beleza, acredita aí. A juíza, segundo os Antas, pesquisa foi feita pelo Podemos. Os únicos entrevistados foram os blogueiros do próprio antagonista. Mas nem vou entrar nesse mérito. Engraçado é ver isso daqui, ó. Ex-juiz se reuniu com lideranças do Podemos no fim de semana e recebeu dados de uma pesquisa que mostra, olha só, transferência de votos de Bolsonaro para Moro. Os votos que são de Bolsonaro vão pro Moro? Eita! E agora? Agora a gente vai perder. Será que isso aqui é verdade? Ou será que isso aqui é a manipulação da verdade? Uma meia-verdade? Tipo o que o Estadão e o Globo fez. A Elisa diz, ó, eu conto ou vocês contam? A Elisa não trouxe a informação final. Quem trouxe foi nosso repórter aí do âmbito jurídico. Bolsonaras. Lá vem ele. Na matéria, essa transferência de votos do Bolsonaro para o Moro só iria acontecer no segundo turno. E ele traz aqui a matéria. Na sondagem também foi aferida a migração de votos da base do presidente para seu ex-ministro da Justiça, o que garantiria a Sérgio Moro entre 10% a 12% do eleitorado bolsonarista no eventual segundo turno com o Lula.
Não é que assim a gente vai deixar de votar em Bolsonaro pra votar no Moro. Não. Se for um segundo turno entre Moro e Lula, 10% vão votar no Moro. É pra dar risada, né? É pra dar risada. Só 10% vai votar no Moro do eleitorado bolsonarista. Essa é a transferência de votos no segundo turno. Aí o pessoal falou, Moro e Lula? Eu não vou votar no Lula, eu vou votar em branco. 90% ou vota no Lula ou vota ou anula o voto. Olha isso. Manipulação da verdade. O antagonista pro Sérgio Moro, eles fazem de tudo. Aí você vê aqui, ó. Realidade... Desculpa. Expectativa e realidade. Aqui começa a expectativa. Amoedo pediu para voltar ao comando do Novo e quer bolsonaristas do partido fora da eleição de 2022. Aí o Cavendish diz, ó, o vermelho... o laranja é o novo vermelho. Final do dia. Diretórios estaduais do Novo recusam proposta de Amoedo de voltar à cúpula do partido. Não, a gente não quer não. Pelo menos 12 dos 18 diretores estaduais do partido recusaram. Não quero. Não, obrigado. Amoedo, obrigado. Segue teu caminho, tartaruguinha. Segue teu caminho, irmão. Aqui não tem espaço não. E um ex-membro do Novo, que foi escorraçado, chutado pra fora, talvez o Salles que começou, né, essa debandada. Falou, ó galera, o último a sair desliga a luz. O Novo não presta, de jeito nenhum. Gostei de ver isso daqui. Os balões de ensaio de Salles para a eleição de 2022. O Salles está testando o nome dele, várias posições diferentes. Alguns partidos já fizeram convite, mas ele vai esperar até Bolsonaro bater o martelo para qual partido Bolsonaro vai. O que é bom. Isso é bom. E o que foi que eu falei para vocês também na live? Na live não, nos últimos dias. Falei, gente, os aliados aí estão se movimentando, não se surpreendam se eles não forem para o mesmo partido de Bolsonaro. Que foi que o Bolsonaro falou na entrevista? Bom, então, nem todo mundo vai vir comigo. O pessoal tá lá, precisa de um fundo, de dinheiro, isso, aquilo tudo, tempo de TV. Não acho isso daí estranho. Continuam comigo, continuam sendo meus aliados. Acertamos mais uma. Estamos assim com um índice de acerto bom. Isso daqui também me animou um pouco. Porque a gente não vai ter mais um oponente. Sabe? Nessa batalha, quanto menos melhor. Quanto menos confusão, melhor. E você vê, ó. Fusão, DEM-PSL terá candidato em 2022, mas apoio ao Bolsonaro será livre nos estados. Disse a Semineto. A gente não vai mais ser oposição. Se o pessoal no estado quiser apoiar Bolsonaro, pode apoiar. Quanto menos oposição, melhor, né? Nesse momento, cara, tem muita coisa para brigar. Pelo menos não vai ser inimigo declarado esse Partido Novo, que vai sair do papel. Isso daqui também é interessantíssimo, gente. E não é sobre o Lira que é interessante. Eu vou adiantar a informação para vocês. Deputados do PT na Câmara comparam Arthur Lira ao Eduardo Cunha. A avaliação de petistas é que Lira usa a distribuição de emendas parlamentares do Orçamento da União, controlada por ele, como uma forma de consolidar apoio à possível reeleição ao comando da Câmara em 2023. O Lira vai tentar reeleição e tudo mais. Esquece isso. O que você tem que entender dessa matéria é o seguinte: o PT não quer o Lira reeleito. O PT não quer. O PT já está planejando quem será o presidente da Câmara em 2023. Bolsonaro ganhando, Bolsonaro perdendo, o PT vai ter um candidato. Chuto que o José Dirceu será eleito. Deputado federal, ele vai ser candidato, tá voando em São Paulo, vários encontros, várias pessoas, depois eu comento. Se ele não for o candidato do PT, que aí tem que ver a rejeição e se tem força para vencer, são 257 votos. Se não for o Dirceu, pode anotar, vai ser um drone do Dirceu, alguém que o Dirceu vai controlar assim, de controle remoto. PT vem forte, mas muito forte nisso daí, muito forte. Depois do PT quebrar os Correios, Dirceu critica a privatização da estatal. Né? Tá bom. Meteram a mão, agora não quer vender mais não, né? Porque agora recuperou, dá pra meter mão de novo. Lá vem o Dirceu falando. Eles querem travar a pauta econômica brasileira. Eles querem travar o Brasil. Esse dinheiro pode ser utilizado para continuar alavancando a economia. Eles não querem. Tinha comentado com vocês sobre a redução do partido. Mas ontem, no final da noite, o Congresso derrubou o veto de Bolsonaro às federações
E aí deu sobrevida a siglas pequenas. Elas agora podem se juntar várias entre si, e aquela regra de ter um número X de deputado para ter acesso ao fundo partidário e tudo mais, pode ser obtida através de uma aliança, o que permite que a rede, PSOL, PCdoB, todas continuem criando toda aquela confusão no país. E olha só, eu falei que essa faca é de dois gumes. Por um lado é bom porque reduz a judicialização, por outro lado é ruim porque a política cada vez mais fica elitizada. Só os grandes partidos podem, como é que eu posso falar? Só os grandes partidos vão poder ter candidatos e vão ter força dentro da política nacional. E você vê aqui, o Carlos Fávaro, do PSD do Kassab, ele diz: ele defendeu a manutenção do veto de Bolsonaro, porque, segundo ele, a redução do número de partidos seria benéfica e que partidos mais estabelecidos poderiam acomodar atores com visões ideológicas parecidas. É bom por quê? Porque vai ter menos partidos. E a gente vai mandar. Todo mundo vai ter que entrar aqui no PSD do Kassab. Time Kassab. Nós teremos no Brasil 10, 12, 15 partidos políticos. Alguém mais à esquerda, alguns mais à esquerda, alguns mais à direita e alguns de centro que podem acomodar ideologicamente todos os representantes do povo. Pessoal, algum dos partidos que existe hoje, você se sente realmente representado? Ou assim, você tampa o nariz e é o que tem? E tem que tomar porque chega desse quadrado. Quadrado. É um absurdo isso daqui. Isso daqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Tem um tema que eu tinha que falar com calma. Eu vou abordar isso aqui amanhã. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Isso aqui tem que começar a ser discutido. A direita tá tomando tanta bola nas costas. Eu vejo o André Marinho atropelando a galera, o pessoal do MBL. Eu quero conversar com isso aqui com vocês. Eleição, fundo partidário, pautas. Pautas anticorrupção, terceira via. Fiz uma thread lá no Twitter. Quem quiser vai lá no Twitter, dá uma lida. Inclusive tá ligado com isso daqui. Eu nem vi essa... Antes de escrever a thread, eu não tinha visto essa matéria. Tem ligações. E quero chegar só com isso daqui, pra fechar o vídeo. É uma postagem de 20 de agosto de 2021. Ontem eu vi lá nas redes sociais porque a Anitta tinha dado um RT. É do Fernando Conrado. Direto ele tá lá no Pânico. Ele fala o seguinte, ó. Direita limpinha. Abandonem, sabe, as elucubrações intelectuais e voltem para a batalha. Aviso, o Brasil não é a Inglaterra do Churchill ou da Thatcher. O Brasil não é a Áustria do Hayek ou do Mises. O Brasil não é os Estados Unidos da Ayn Rand e do George Washington. Não, o Brasil não é nada disso. O Brasil é basicamente o Afeganistão tomado pelo Talibã. Engulam os seus egos e voltem para a batalha. A gente precisa entender, cara, e retomar aquele espírito. Meu amigo, para de fazer, sabe? Isso aqui, aquilo outro. O que tem, se gosta ou não, é Bolsonaro, beleza? Você ficar fazendo as suas críticas construtivas nesse momento não tá ajudando. A gente já começou a campanha. A campanha no ano que vem, em agosto. Na boa, bota a mão na consciência. Querem viver num país dominado pelo Lula, é isso? Pra poder falar, é culpa de Bolsonaro? Beleza, Bolsonaro vai sofrer, mas o teu bolso também vai sofrer. A tua família vai sofrer. Todo mundo vai sofrer junto ao Brasil. Eu não tô no Brasil, eu vou sofrer também. Minha família tá no Brasil, sabe? Eu gosto de minha família. As pessoas têm que decidir daí, parar. Aquilo outro, blá blá, que não ajuda em nada. E hoje completamos 2 anos. Qual é o episódio de hoje? Deixa eu ver aqui se eu consigo olhar. Hoje é o episódio 708. 708 episódios em 2 anos. Pô, quase um por dia. E hoje, às 8h30 da noite, temos a nossa live. Espero vocês. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Se inscreve no canal, se torne membro. E a gente se vê mais tarde. Conto com a presença de todos. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!